Todos os filmes de Toy Story são incríveis, mas Toy Story 3 é o favorito de muita gente. Será que você percebeu todos os detalhes incríveis escondidos neste filme? Ao contrário do que muitos pensam, a última aparição de Sid não foi no final do primeiro Toy Story. O garoto rebelde que transformava brinquedos em cobaias de experimentos cruéis também aparece no terceiro longa da saga, só que vários anos mais velho. Nem todos notaram isso, porque ele aparece em uma única cena. Nós o vemos quando Woody está do lado de fora e um cara sai de um caminhão de lixo enquanto escuta a música. Esse homem está vestindo uma camisa preta com uma caveira, idêntica à roupa clássica do Sid, porque ele é o próprio Sid. Alguns personagens secretos que aparecem aqui nem são de outros filmes de Toy Story, mas sim de outras franquias da Pixar. Um deles é uma garotinha que aparece na creche Sunnyside. É difícil se lembrar de quem ela é só de olhar, mas a verdade é que ela é idêntica a uma menina que aparece em Up Altas Aventuras. E nem dá pra dizer que é uma coincidência, porque na cena de Up Altas Aventuras, em que essa menina aparece, nós vemos o ursinho Lotso no canto do quarto dela. Ou seja, os dois filmes fizeram referência um ao outro. Esse é apenas o início dos 17 detalhes e easter eggs que ninguém notou em Toy Story 3. É isso mesmo, vem aí mais um Teen Vídeos pra você curtir. A aparição da menina de Up Altas Aventuras no filme dos brinquedos é um dos motivos para muitos fãs acreditarem que os filmes da Pixar existem todos em um mesmo universo compartilhado, mas existem muitos outros indícios disso em Toy Story 3, como alguns brinquedos que aparecem em Sunnyside, na Sala da Lagartixa. Esses brinquedos, vistos embaixo de uma estante, são os personagens de Teen Toy, um curta-metragem feito pela Pixar em 1988, anos antes do lançamento de Toy Story. Como ambas as histórias são sobre brinquedos, fica ainda mais fácil acreditar que elas se passam no mesmo universo. Será que os personagens de Teen Toy um dia vão se tornar personagens importantes em algum filme de Toy Story? Não fique pensando que a Pixar só presta homenagem às suas próprias produções. Eles também adoram referenciar outras animações famosas. No quarto da Bonnie, vemos um bichinho de pelúcia bem fofo que tem a exata aparência do Totoro. Caso você não conheça, ele é o personagem principal de Meu Amigo Totoro, um filme de animação do estúdio Ghibli. Esse estúdio japonês já fez várias obras-primas e é muito respeitado na indústria da animação. Então faz todo sentido que os animadores da Pixar tenham decidido homenagear o Totoro. Pode ter certeza de que essa não foi a única vez que essa homenagem aconteceu, e é muito provável que o estúdio Ghibli continue sendo homenageado no futuro, já que ele é a razão pela qual muitas pessoas que trabalham na indústria começaram a estudar animação. Além dos easter eggs, também existem detalhes em Toy Story 3 que têm relação com a história da franquia. O final do filme se encaixa nisso muito bem, visto que Toy Story 3 é encerrado com uma cena que mostra as nuvens no céu. Pode parecer apenas uma forma bonita de terminar a história, mas é muito mais do que isso. Se voltarmos ao início do primeiro filme, veremos que ele começa justamente com várias nuvens. A diferença é que, nesse caso, as nuvens eram falsas e faziam parte do papel de parede do quarto de Andy, enquanto as nuvens que aparecem no fim de Toy Story 3 são de verdade. Essa é uma ótima forma de mostrar como a infância de Andy acabou e que agora ele não vive mais no mundo da imaginação, mas sim no mundo real. É incrível como a mensagem de um filme pode ser contada por pequenos detalhes como esse. Esse final lindo ocorre logo depois de uma das cenas mais emocionantes de toda a franquia, que é quando Andy vai doar seus brinquedos para Bonnie. Antes de ir embora, ele brinca pela última vez com seus brinquedos, e até mesmo coloca Woody nas costas. E é aí que entra o detalhe. Andy também fez isso no primeiro filme, quando ainda era uma criancinha. É de cortar o coração que o garoto se lembre disso depois de crescer, mas também é bem fofo, porque significa que ele valorizou cada momento que teve enquanto brincava com Woody e seus outros brinquedos. Se você também adora encontrar detalhes em Toy Story e em outros filmes da Pixar, que tal comentar aqui embaixo #Pixar? Voltando a falar de um easter egg sobre outros filmes da Pixar, temos aquela vez em que Lotso fez seus capangas abrirem o Buzz Lightyear para reiniciá-lo.
Nesse momento, tivemos a oportunidade de ver as pilhas dele, mas imagine a nossa surpresa ao percebermos que as pilhas que mantêm o Buzz ligado são da marca By and Large. Essa é a empresa responsável por poluir o planeta no filme Wall-E, a ponto de deixar a Terra impossível de ser habitada e obrigar os humanos a irem embora para viverem em naves espaciais. É meio macabro saber que a família do Andy compra produtos dessa empresa. Eles não têm ideia de que é apenas questão de tempo para que a Terra entre em ruína por causa dela. No início do filme, há uma cena na imaginação do Andy em que os seus bonecos estão vivendo uma baita aventura no Velho Oeste. Woody tenta impedir o Sr. Cabeça de Batata de roubar um trem, mas o que poucos percebem é que o número 95 está nesse trem. Isso é uma referência ao ano em que o primeiro Toy Story foi lançado, 1995. Também foi nesse ano que a Pixar revolucionou a indústria da animação, provando que filmes em 3D seriam o futuro. É loucura pensar em como tudo mudou de lá pra cá, né? Hoje em dia é praticamente regra que todo filme animado lançado no cinema tenha que ser em 3D, com raras exceções. Enquanto isso, no quarto do Andy, podemos encontrar muitos adesivos nas paredes e na porta. Um desses adesivos, presente na porta, é difícil de perceber, mas quem for bem atento e tiver uma ótima visão, vai notar que esse é o símbolo da empresa do filme Monstros S.A. Por que esse símbolo está no quarto do Andy? Será que ele conheceu a Sociedade dos Monstros quando criança, igual a Boo, a garotinha de Monstros S.A.? Isso seria muito chocante. Imagine se Woody conseguiu esconder de Andy os segredos dos brinquedos por todos esses anos, apenas para o garoto já ter conhecido monstros. Se Andy conseguiu lidar com essa descoberta, ele não ficaria tão chocado em saber que seus brinquedos têm vida. Aparecem muitos brinquedos na cena em que os brinquedos do Andy chegam a Sunnyside e Lotso se apresenta para eles. Então é óbvio que haveria algum easter egg aqui. E nesse caso, a referência é o brinquedo de Arraia que está escondido naquele meio. Esse brinquedo tem a mesma aparência do tio Raya, um personagem de Procurando Nemo. É sempre um desafio saber qual será o próximo filme da Disney a ser referenciado aqui, né? E o pior é que a referência pode ser sobre qualquer personagem. Tanto que outro brinquedo que vemos em Sunnyside é um easter egg desse tipo. Só que nesse caso, ele é um personagem da franquia Carros, o Ruivo. Carros é uma franquia com personagens que combinam muito para serem referenciados em Toy Story, pois existem muitos carrinhos de brinquedo por aí. Porém, quem poderia imaginar que logo o Ruivo de todos os personagens apareceria aqui? Se você disser que previu isso, nós vamos ter que duvidar, mas caso seja verdade, vamos ter que dizer parabéns e pedir para você falar qual vai ser o número da loteria. A mochila da Bonnie é bem bonitinha, mas algo que poucos percebem é o desenho de abelha presente nela. E a ironia é que esse detalhe deixado de lado também é um easter egg, prestando homenagem ao primeiro curta-metragem que a Pixar fez, As Aventuras de André e Wally B, lançado em 1984, quando a Pixar ainda era chamada de The Graphics Group. Um dos personagens principais da produção é justamente uma abelha idêntica à que está desenhada na mochila da Bonnie. Isso mostra que, mesmo após a Pixar se tornar um dos maiores estúdios de animação do mundo, os seus funcionários jamais esquecem as raízes do estúdio. Afinal, a Pixar jamais teria chegado ao nível em que está hoje, fazendo filmes incríveis de Toy Story e várias outras animações de sucesso, se antes não tivesse feito produções como As Aventuras de André e Wally. Se inscrever é rápido, fácil e deixa você sempre por dentro de tudo que rola por aqui. Bora lá? Outra homenagem do tipo está presente na cena em que Ken veste várias roupas diferentes para Barbie ver. Só que essa homenagem é bem mais bacana e você vai entender o motivo. Sabe esse boné que está no meio das roupas do vestuário? Ele não é um boné qualquer, mas antes que você comece a pensar isso, ele também não é de nenhum personagem de filme. Na realidade, esse é o boné de Michael Arndt, o roteirista de Toy Story 3. Ele é conhecido por quase sempre estar com isso na cabeça, então o boné se tornou tão icônico que os animadores o colocaram no filme como uma homenagem a Michael Arndt, o que é bem legal. Ele deixou para sempre a sua marca no longa, ou melhor, o seu boné deixou uma marca. Muitas produções são referenciadas nos filmes da Pixar, mas nem todas essas referências são sobre filmes infantis. Quando Woody vai parar na casa da Bonnie e começa a pesquisar em um computador para descobrir como ir até Sunnyside, vemos o número 237 na tela do computador, e esse número não é aleatório.
Pra falar a verdade, esse é o número do famoso Quarto de O Iluminado, um filme de terror e suspense de 1980 que se tornou um grande clássico da cultura pop. O quarto 237 é amaldiçoado e tem grande importância nos eventos desse filme. É surpreendente que Toy Story 3 tenha referenciado um filme a que crianças nem podem assistir. Sabe o pior? Essa nem foi a única vez que o número 237 apareceu no filme. A placa do caminhão de lixo do Sid é ERM 237, onde a referência fica ainda mais evidente, porque isso é uma sigla para Room 237, ou seja, Quarto 237. Isso confirma que esse número aparecer no filme não se trata de uma coincidência. Inclusive, é engraçado que esse número esteja presente logo no caminhão de lixo do Sid. O quarto 237 deixa as pessoas loucas, enquanto Sid quase ficou louco no final do primeiro Toy Story, quando os brinquedos se juntaram para ameaçá-lo. Vamos torcer para que ele não tenha ficado louco de verdade, né? Já que estamos falando de números, que tal falar do número 86 que podemos ver lá no quarto do Andy? Esse easter egg é parecido com o do trem, que faz referência à data de lançamento de Toy Story. Só que, nesse caso, o número 86 está se referindo a 1986, o ano em que a Pixar foi criada, já que antes disso ela era chamada de The Graphics Group. Por fim, ainda no quarto do Andy, existe uma placa com a palavra Cutting. A referência dessa vez é ao antigo endereço da sede da Pixar, na rua West Cutting Boulevard, que fica em Richmond, uma cidade da Califórnia. Mais um detalhe que poucos perceberam, até porque não é todo mundo que conhece todos os lugares que a Pixar usou como sede. Antes de ir embora, dá uma olhada nos 2 vídeos que estão na tela. Valeu pela companhia e até a próxima!